A maioria das pessoas cresce acreditando que a evolução é um processo elegante, quase benevolente, uma força silenciosa que aperfeiçoa a vida, cria equilíbrio, harmonia e adaptação. Mas essa visão é incompleta. A evolução não tem intenção, não tem moral, não tem limites. Ela não busca o bem, nem o mal. Ela busca apenas eficiência. E quando eficiência significa destruição, ela não hesita. Em alguns raros casos, o resultado é algo tão extremo, tão desequilibrado e tão perigoso, que parece um erro. Mas não é. É exatamente o que funciona. Para entender isso, é preciso abandonar a ideia de que a natureza sabe o que está fazendo. A evolução não planeja, ela testa. Milhões de formas de vida surgem, falham, desaparecem. Outras sobrevivem por acaso, por pequenas vantagens que se acumulam ao longo de milhares ou milhões de anos. Às vezes, essas vantagens criam criaturas perfeitamente ajustadas ao seu ambiente. Em outras, criam algo que ameaça tudo ao redor, inclusive o próprio ecossistema que a sustenta. Imagine um ambiente onde sobreviver é extremamente difícil. Pouco alimento, muita competição, riscos constantes. Nesse cenário, qualquer característica que ofereça uma vantagem, por menor que seja, se torna valiosa. Um ataque mais rápido, um veneno mais forte, um comportamento mais agressivo. No início, essas mudanças parecem pequenas, mas a evolução não sabe quando parar. Se algo funciona, ela continua refinando. E o que começa como uma adaptação modesta pode, com o tempo, se transformar em uma arma biológica devastadora. É assim que surgem os organismos verdadeiramente destrutivos. Não porque a natureza quis, mas porque o ambiente permitiu. Porque não havia limites suficientes para conter aquela vantagem. Porque nada conseguiu frear aquele avanço específico. Quando isso acontece, o resultado não é apenas um predador eficiente. É um agente de desequilíbrio. Um exemplo claro disso acontece nos oceanos profundos. Ali embaixo, onde a luz do sol nunca chega, a vida existe em condições extremas. Pouco alimento, temperaturas baixas, pressão esmagadora. Nesse ambiente, desperdiçar energia significa morrer. Cada movimento precisa valer a pena. Cada ataque precisa ser certeiro. Foi nesse cenário que a evolução criou criaturas capazes de matar com eficiência absurda, usando estratégias que parecem saídas de um pesadelo. Alguns desses animais não dependem de força física. Eles usam química. Outros usam velocidade extrema. Alguns combinam os dois. O ponto em comum é que não há espaço para erro. A presa não pode escapar. O predador não pode falhar. E isso cria uma escalada evolutiva. Quanto mais eficiente um se torna, mais o outro precisa se adaptar. É uma corrida armamentista silenciosa, travada ao longo de eras. Em terra firme, esse processo também acontece, mas de formas diferentes. Pense em organismos microscópicos, vírus, bactérias, parasitas. Eles se reproduzem rápido, mutam rápido e enfrentam ambientes hostis o tempo todo. Para eles, destruir o hospedeiro nem sempre é um problema imediato. Se conseguirem se espalhar antes disso, a estratégia funciona. E é assim que a evolução cria algo invisível, mas devastador. Do ponto de vista evolutivo, um patógeno extremamente letal não é necessariamente um erro. Ele só se torna um problema quando mata rápido demais e impede a própria propagação. Mas enquanto existir um equilíbrio mínimo entre destruição e transmissão, ele prospera. A evolução não se importa com o sofrimento causado. Ela apenas responde aos números. Esse mesmo princípio se aplica a toxinas, venenos e mecanismos de ataque. Quando um organismo desenvolve a capacidade de neutralizar outro instantaneamente, isso muda completamente o jogo.
A presa não tem tempo de reagir. O predador não precisa lutar. O conflito acaba antes mesmo de começar. Isso economiza energia, reduz riscos e aumenta as chances de sobrevivência. Do ponto de vista da seleção natural, é perfeito. O problema surge quando esse tipo de adaptação não encontra resistência suficiente. Quando não há predadores naturais. Quando o ambiente favorece demais aquela estratégia. Quando o equilíbrio se perde. Nessas situações, o organismo começa a se espalhar de forma descontrolada. Ele consome recursos rapidamente, elimina competidores, altera cadeias alimentares inteiras, e o ecossistema começa a entrar em colapso. É aqui que a evolução revela seu lado mais desconfortável. Ela não preserva equilíbrio, ela não protege sistemas. Se algo funciona melhor, ele vence. Mesmo que isso leve à destruição do próprio ambiente. Mesmo que, no longo prazo, isso signifique extinção. Existem exemplos claros disso ao longo da história da vida na Terra. Eventos em que uma única inovação evolutiva mudou completamente o planeta. Um dos mais antigos foi o surgimento de organismos capazes de produzir oxigênio. Antes disso, o oxigênio era tóxico para a maioria das formas de vida existentes. Quando essas criaturas começaram a liberar grandes quantidades desse gás na atmosfera, ocorreu uma extinção em massa. Bilhões de organismos morreram. Ecossistemas inteiros desapareceram. Mas, para aqueles que conseguiram se adaptar, o oxigênio se tornou uma vantagem. A destruição abriu caminho para algo novo. Isso mostra um padrão perturbador. A evolução cria coisas verdadeiramente destrutivas. Não por falha, mas por sucesso. Porque aquela característica funcionou bem demais. Porque não houve nada que a limitasse a tempo. Outro exemplo moderno pode ser visto em espécies invasoras. Quando um organismo evolui em um ambiente específico, ele está adaptado às pressões daquele lugar. Predadores, parasitas, competidores, tudo isso impõe limites. Mas quando essa espécie é levada para um ambiente novo, onde esses limites não existem, seu potencial destrutivo aparece. O que antes era apenas eficiente se torna devastador. A evolução não preparou aquele ecossistema para lidar com aquela estratégia específica. O resultado é um desequilíbrio rápido e profundo. Espécies locais desaparecem. Recursos são consumidos de forma desordenada. Em alguns casos, o ambiente nunca se recupera completamente. Mas talvez o aspecto mais inquietante seja perceber que os humanos também são um produto desse mesmo processo. Nossa inteligência, nossa capacidade de cooperação, nossa habilidade de modificar o ambiente são adaptações. Elas nos deram vantagens imensas. Permitiram que dominássemos praticamente todos os ecossistemas do planeta. Mas, sob essa mesma lógica evolutiva, essas vantagens também podem ser vistas como algo destrutivo. Nós alteramos paisagens, extinguindo espécies, mudando o clima, reorganizando ecossistemas inteiros, em uma velocidade sem precedentes. Não porque a evolução nos programou para destruir, mas porque nossas adaptações funcionaram bem demais. Elas escaparam de qualquer limite natural. E agora, assim como outras formas de vida antes de nós, estamos testando os limites do próprio sistema que nos sustenta. Quando a evolução cria algo verdadeiramente destrutivo, o resultado não é imediato. Não é uma explosão repentina. É um processo gradual, silencioso, quase invisível no início. Pequenas vantagens se acumulam. Pequenos desequilíbrios se expandem. Até que, de repente, o impacto se torna impossível de ignorar. E quando esse ponto é alcançado, não existe um botão de reset. A evolução não corrige erros rapidamente. Ela não volta atrás. O que resta é adaptação ou extinção para as espécies afetadas.
para os ecossistemas. Às vezes, para o próprio organismo que iniciou o processo. Isso levanta uma questão inquietante. Quantas dessas forças destrutivas existem hoje, operando lentamente, fora do nosso campo de visão? Quantas adaptações aparentemente bem-sucedidas estão, na verdade, empurrando sistemas inteiros para um colapso inevitável? A maioria dessas respostas só será conhecida tarde demais. A lição mais desconfortável é que a evolução não distingue criação de destruição. Para ela, são apenas dois lados do mesmo processo. Toda grande inovação carrega o potencial de desequilíbrio. Toda vantagem extrema pode se tornar uma ameaça. E, em alguns casos, o sucesso absoluto é apenas o primeiro passo para o colapso. Quando a evolução cria algo verdadeiramente destrutivo, ela não cria um vilão, ela cria um vencedor temporário. E a história da vida na Terra mostra que vencedores temporários raramente permanecem no topo para sempre.